Sejam bem-vindos ao canal Quero Investir Também. Inscrevam-se, curtam e compartilhem o canal. A história da inflação no Brasil é marcada por períodos de alta instabilidade e diversas tentativas de estabilização econômica. O país experimentou níveis de inflação que poucos países no mundo já viram, culminando na hiperinflação antes da implementação do Plano Real. Período pré-hiperinflacionário, até a década de 1980. Antes da década perdida, o Brasil já convivia com a inflação, mas em patamares mais controlados, geralmente influenciados por déficits fiscais, gastos públicos elevados e desequilibrados, frequentemente financiados pela emissão de moeda, choques externos, crises do petróleo, anos 70, que encareciam produtos importados e aumentavam custos de produção. Indexação da economia, a prática de reajustar preços, salários e contratos automaticamente com base na inflação passada, criando um ciclo vicioso conhecido como inflação inercial. Isso significava que a inflação de hoje se tornava a causa da inflação de amanhã. A hiperinflação, décadas de 1980 e início de 1990. A década de 1980, apelidada de década perdida, foi o auge da instabilidade inflacionária no Brasil. Diversos fatores contribuíram para esse cenário catastrófico. Descontrole dos gastos públicos, governos com orçamentos desequilibrados, recorrendo à emissão monetária para cobrir suas despesas, desvalorizando a moeda. Elevadas dívidas externas e internas. O Brasil acumulou grandes dívidas na década de 1970, e a alta dos juros internacionais tornou o pagamento insustentável. Para financiar a dívida interna, o governo emitia títulos com juros altíssimos, o que realimentava o ciclo inflacionário. Crise internacional. O segundo choque do petróleo, 1979, e o aumento dos juros nos Estados Unidos agravaram a balança comercial e a dívida externa brasileira, pressionando o dólar e a inflação. Fuga de capitais. A perda de confiança na economia brasileira levou à fuga de investimentos e à desvalorização do cruzeiro, moeda da época. Indexação generalizada. A inflação inercial se tornou tão forte que a população perdia o poder de compra rapidamente, e a negociação diária de preços era comum. Tentativas de combate falhas. Diversos planos econômicos foram implementados para tentar controlar a inflação, mas a maioria se concentrava em congelamento de preços e salários sem resolver as causas fundamentais dos desequilíbrios macroeconômicos. Principais planos econômicos fracassados. Durante esse período, o Brasil passou por várias trocas de moeda e planos econômicos que não conseguiram conter a inflação de forma sustentável. Plano Cruzado, 1986. Congelamento de preços e salários, nova moeda, cruzado, fim da indexação. Inicialmente houve sucesso, mas a demanda reprimida e a falta de ajuste fiscal levaram ao desabastecimento e ao retorno da inflação. Plano Bresser, 1987. Novo congelamento de preços e salários, com algumas flexibilizações. Também não resolveu os problemas fiscais e a inflação voltou a subir. Plano Verão, 1989. Congelamento de preços, nova moeda, cruzado novo, cortes de gastos. Fracassou rapidamente devido à resistência política e à falta de credibilidade. Plano Collor, 1990. O mais drástico. Em março de 1990, com a inflação mensal atingindo 82,39%, o governo Collor confiscou os ativos financeiros da população, poupanças, contas correntes, reintroduziu o cruzeiro e realizou privatizações. Inicialmente, a inflação caiu, mas a medida foi extremamente impopular e o problema fiscal persistiu, fazendo com que a inflação voltasse a níveis altíssimos. A inflação acumulada entre 1980 e 1994 foi astronomicamente alta, atingindo um pico de 6.821,31% em abril de 1990. O Plano Real, 1994, e a estabilização. A virada na história da inflação brasileira veio com o Plano Real, implementado em 1994, durante o governo de Itamar Franco e com Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. O Plano Real se diferenciava dos anteriores por sua abordagem mais gradual e multifacetada. Criação da URV, Unidade Real de Valor, uma moeda virtual que servia como indexador para preços e salários, permitindo que a população se acostumasse a um novo padrão de valor sem perder poder de compra.
Enquanto a URV mantinha seu valor, o Cruzeiro Real, moeda em circulação na época, desvalorizava. Lançamento do Real. Em julho de 1994, a URV foi convertida no Real, a nova moeda, que nasceu forte e com lastro em reservas internacionais. Ajuste fiscal. A equipe econômica buscou o equilíbrio das contas públicas, com cortes de gastos e aumento da arrecadação. Abertura comercial. Redução das barreiras à importação, o que aumentou a concorrência e ajudou a segurar os preços. Regime de metas de inflação. A partir de 1999, o Banco Central adotou formalmente o regime de metas de inflação, com a taxa Selic como principal instrumento para controlá-la. Isso deu maior previsibilidade e credibilidade à política monetária. O impacto do Plano Real foi imediato e transformador. Em junho de 1994, a inflação mensal medida pelo IPCA foi de 47,43%. Em julho, já com o real, caiu para 6,84%, e em dezembro de 1994, para 1,71%. O Plano Real conseguiu, finalmente, derrubar a hiperinflação e estabilizar a economia brasileira. Pós-Plano Real, desde 1994. Após o Plano Real, o Brasil viveu um período de relativa estabilidade inflacionária, embora ainda com desafios. Controle da inflação. A inflação mensal raramente ultrapassou 1,5%, e houve meses com deflação. A meta de inflação, com seu teto e piso, se tornou o balizador da política monetária. Desafios recorrentes. Mesmo com a estabilidade, o país ainda enfrenta momentos de pressão inflacionária, geralmente causados por choques de oferta, aumento de preços de commodities, como petróleo e alimentos, no mercado internacional ou eventos climáticos que afetam a produção. Desvalorização cambial. Dólar mais alto encarece produtos importados e insumos. Pressões de demanda. Crescimento econômico muito acelerado que ultrapassa a capacidade produtiva do país. Desajustes fiscais. Embora em menor grau do que na hiperinflação, a percepção de descontrole das contas públicas ainda gera desconfiança e pode pressionar a inflação. A história da inflação no Brasil é um testemunho da resiliência da economia e da sociedade brasileira, que conseguiu superar um dos períodos mais difíceis de sua história econômica e construir um novo arcabouço para a estabilidade de preços. O desafio, contudo, é contínuo para manter a inflação sob controle dentro das metas estabelecidas.